Olá, meu nome é Cristiane Jatene, eu sou psicóloga historiadora e a partir desse vídeo eu vou mudar um pouco os temas. A gente gravou vários vídeos falando sobre a psicologia, os modos de atendimento, as áreas da psicologia e a partir de agora eu vou falar um pouco da psicologia em relação a outras disciplinas como artes, política, educação. Vou falar sobre alguns livros e filmes que abordam temas existenciais que podem ser úteis para a gente pensar um pouco em algumas questões. E hoje, como eu já tinha dito, eu vou falar sobre o atendimento online, as peculiaridades do atendimento online, como que ele se insere dentro das formas de atendimento. O atendimento online foi regulamentado aqui no Brasil faz acho que um pouco mais de 2 anos. A psicologia é uma profissão regulamentada, tem o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais de cada estado. E aí a gente tem que fazer um cadastro no site do Conselho Federal se a gente quer atender online. Eu, particularmente, já tenho esse cadastro desde o começo, porque eu sou psicóloga também em Portugal e o atendimento online é regulamentado bem antes lá em Portugal. Então, algumas coisas são importantes da gente pontuar, ainda mais nessa época de pandemia que todos nós psicólogos estamos atendendo online para evitar o contato físico e o deslocamento, e que eu acho que esse modo de atendimento vai ficar presente na nossa sociedade por causa da questão dos deslocamentos e de certos impedimentos. Antes da pandemia, eu atendi online só em situações específicas, ou pessoas que moram em Portugal, ou pessoas que moram em outro país, que são brasileiros, mas moram em outro país e recebem indicação de fazer terapia comigo, ou algum paciente meu que já está comigo há alguns anos fica um tempo em outra cidade por causa de mudança de trabalho, ou mudança de trabalho do cônjuge, ou se a pessoa quebrou a perna, enfim, situações especiais. Mas ele pode ser um atendimento que na chegada, quando a pessoa procura, já seja online. Então, o que é importante no atendimento online? O atendimento online não é uma outra modalidade de atendimento. Ele é uma forma de você fazer os atendimentos que já existem, que é consulta psicológica, plantão psicológico, psicoterapia focal breve e psicoterapia. Ele é como se fosse uma mudança do espaço terapêutico, do setting terapêutico. Do mesmo jeito que eu posso ir atender um paciente meu na casa dele, porque ele não pode se deslocar, ou no hospital, se ele estiver hospitalizado, ou uma família que eu vou atender no hospital, porque tem algum membro da família hospitalizado, o online é um enquadramento daquela modalidade X de terapia, uma dessas que eu já disse. Então, o que é importante? É importante ter o horário, é importante ter um local que não tenha outras pessoas, que o seu paciente não esteja no momento do horário da terapia com outros familiares ou com o celular tocando. Não, é igual como se fosse no consultório. Tem um horário, tem um tempo delimitado e tem um espaço físico silencioso e que vocês possam conversar. Porque a terapia, mesmo a terapia presencial, ela pode ser muito facilmente confundida com uma conversa num café ou numa sala de estar ou num bar. E não é esse tipo de conversa, é um outro tipo de conversa. Tanto que é muito comum, às vezes, as pessoas leigas pensarem: mas por que o terapeuta não usa tal técnica X? Porque aquilo não é terapia, não é psicoterapia, não é uma prática psicológica aprovada pelo conselho. Pode ser uma coisa terapêutica e muito boa, tem muitas coisas terapêuticas. Uma caminhada é terapêutica, uma conversa com um amigo é terapêutico, ver um filme que te faça rir ou que te faça refletir é terapêutico. Muitas coisas são terapêuticas, mas não é uma psicoterapia com um profissional. É diferente. Eu até tenho um trabalho que chama Autobiografia como Jornada Terapêutica, que eu faço um comparativo entre obras biográficas, livro, eu pego filme, exposição e comparo com um processo terapêutico no consultório. Mas não é um processo terapêutico no consultório, embora seja terapêutico. Então,
para ser psicologia, para ser psicoterapia, tem que ser feito com práticas aprovadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Você pode criar práticas, aí você justifica no conselho, olha, eu vou usar tal prática porque eu parto desse ponto e tenho como objetivo chegar em tal ponto e eu uso essas técnicas X ou Y e por causa disso, justifica, né? E aí pode ser aprovado a técnica que você inventou. Mas o atendimento online, uma coisa muito importante que a gente precisa falar é que o atendimento online tem todo esse enquadramento que eu falei, horário, espaço, etc. Ele não é troca de mensagem, nem por WhatsApp, nem por outro meio. Inclusive, esse tipo de coisa é proibido pelo conselho. Um terapeuta não pode atender por WhatsApp. Então, se uma pessoa te liga, ela precisa ligar para marcar um horário, não para perguntar coisas na troca de mensagem. Isso é completamente inadequado e não deve ser feito, e quem procura terapia não deve aceitar um profissional que faça isso. Isso não é uma prática recomendada. A terapia, como é um trabalho muito sigiloso e tudo praticamente é combinado com o terapeuta, o horário, o valor, é muito raro um terapeuta ter secretária. Normalmente, quem tem secretária é quem trabalha em clínicas maiores ou terapeutas um pouco mais velhos que já tinham esse esquema. Hoje em dia, no geral, a maioria dos terapeutas consegue responder por WhatsApp, mas responder para agendar uma consulta. Ou se você tem um paciente que passa por uma situação muito grave e ele fala, eu posso te ligar para falar de tal coisa que é muito grave, você liga, você deixa ele ligar eventualmente se você tiver espaço na agenda, mas já para marcar um horário. E é uma coisa complicada porque pode parecer que o terapeuta quer fazer isso para ganhar o valor da consulta. E não é essa a questão, embora não há problema do terapeuta ganhar o valor da consulta, porque é um trabalho, né? Aquela conversa que parece muito fácil por terapeuta tem anos de formação para ele fazer aquela intervenção, para ele ter aquela escuta especializada. Mas não, a gente não deve se deter a isso, de que ele quer cobrar a sessão, sabe? Porque o importante é você não conversar, não tratar de assuntos importantes da sua terapia por troca de mensagem do WhatsApp. Isso já repito, além de ser proibido, é totalmente inadequado e não é benéfico para ninguém, porque é uma comunicação muito falha, é uma comunicação inadequada para o enquadramento terapêutico e não dá certo. Você vai falar assim, mas quando você está atendendo um paciente no hospital, que entra o auxiliar de enfermagem, entra o enfermeiro, entra o médico, é adequado? Também não é adequado, mas é uma situação limite, uma pessoa que está internada num hospital. Às vezes é um atendimento para ajudar aquela pessoa a se desligar da vida, a fazer um balanço, a se despedir. Então é uma coisa absolutamente emergencial. Nada tem a ver com uma pessoa que poderia ir ao consultório, poderia marcar um horário para uma terapia online e simplesmente não quer fazer isso por alguma razão. É muito importante a gente saber que toda vez que a gente procura terapia, nós humanos temos o que a terapia estratégica chama de paradoxo da mudança. A gente sempre quer mudar e não quer mudar ao mesmo tempo, porque a gente às vezes não gosta de uma situação, de uma relação, de uma profissão, mas aquilo é conhecido. A gente demanda uma energia, demanda um tempo, demanda uma transformação, demanda muita incerteza uma mudança, né? Embora a terapia não seja só para mudança, a terapia é para você se autoconhecer. Nem tudo a gente consegue mudar, mas a gente pode se conhecer e pode mudar a forma como a gente lida com características ou com questões que são desagradáveis para a gente. Então sempre é um pouco difícil, sempre não, mas é comum que seja um pouco difícil a pessoa chegar no terapeuta. Normalmente as pessoas querem que as pessoas em volta façam terapia, o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe. Geralmente nunca a pessoa quer transformar uma situação
ela se transformando, ou ela se conhecendo, ela fazendo um mergulho profundo em si. É óbvio que existe pessoas que querem fazer isso. Eu mesma, essa é a minha história. Quando eu tinha 18 anos, eu queria muito e fui lá e pedi pro meu pai se eu podia fazer terapia, mas é muito comum as pessoas quererem mudar as situações querendo que os outros mudem. Então eu estou dizendo isso para dizer que nem sempre é fácil chegar na terapia. Então muitas vezes a pessoa quer resolver aquela questão, fazer ou não fazer terapia, ir ou não ir, numa troca de mensagem para o WhatsApp. Isso é totalmente inadequado e isso não é terapia online. Terapia online é uma terapia com horário marcado, com espaço delimitado, com silêncio, com aquele enquadramento específico para aquele encontro, naquele momento, com aquela periodicidade que você vai combinar com o seu terapeuta. Uma consulta psicológica pode ser um encontro, ou um plantão psicológico, da forma, por exemplo, como eu trabalho, é de 1 a 5 encontros. Uma terapia focal breve, normalmente de 12 a 20 sessões. Por exemplo, eu quero fazer uma terapia só enquanto está no isolamento. E uma psicoterapia não tem o tempo, e pode ser de 1 ou 2 vezes por semana, mas tem esse combinado delimitado, completamente diferente de uma troca de mensagem que não é terapia. Obrigado para quem ouviu até aqui, até o próximo vídeo. Se você entrar no canal do YouTube, você pode comentar, fazer perguntas, fazer críticas, o que vocês quiserem. Obrigada.